Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar a respeito de uma parábola que para alguns estudiosos é parábola e para outros representa realmente o que acontece quando as pessoas morrem, né? Antes eu vou falar sobre a palavra inferno, né? Na Bíblia existem 3 palavras que são traduzidas para o português como inferno. Só que, segundo a Bíblia, né, o lugar de tormento eterno ainda não foi inaugurado, né? Ele é o lago de fogo que arde eternamente, mas que ele vai se tornar realidade depois do que Cristo voltar, depois do julgamento, né? Aí a besta, o falso profeta, o diabo, né, e todos aqueles iníquos que rejeitaram Jesus, eles vão para esse lugar. Agora, na Bíblia, né, as palavras que foram traduzidas para inferno, elas têm significado diverso, né? O Geena, por exemplo, ele é um lugar como se fosse um lixão, onde os lixos eram queimados, onde os corpos das pessoas que sofriam pena de morte por apedrejamento eram jogadas, né, porque eles não tinham direito de ser sepultados, e era esse lugar físico que existia em Israel, né? Realmente existia um fogo que era que jamais se apagava e que o bicho não morria, porque, né, era lixo, era sujeira, tudo que não prestava em Israel era jogado ali, inclusive as pessoas, os corpos das pessoas que eram tidas como criminosos, como, né, pessoas que foram apedrejadas até morrer, eram lançadas lá. E então esse era o Geena. Agora, tem 2 palavras no hebraico que é o Sheol ou Seol, que significa sepultura, e no Novo Testamento, né, no grego, a palavra é Hades. Então, ambas essas palavras elas significam a mesma coisa, sepultura. Ora, a Bíblia fala sobre o sepulcro mesmo, né? Sobre o lugar onde é colocado o cadáver, e ora fala sobre sepultura como no sentido de ser o lugar dos mortos, o lugar para onde as almas vão, né? Sendo condenadas ou não, sendo salvas, sendo condenadas, é o lugar que as almas elas vão para aguardar, né? A consumação de todas as coisas. E aí aconteceu que a parábola é o seguinte: o contexto da parábola, né, é o mesmo do mordomo infiel. É o mesmo público que estava ali assistindo, os escribas, os fariseus e os discípulos. Mas Jesus estava se referindo aos judeus, porque o ensino ali, tanto na outra parábola quanto nessa, né, significa que o amor às riquezas, aos bens materiais, às coisas que são valorizadas nessa vida, né, as posições, o poder, né, os privilégios, tudo isso só tem valor aqui. Lá na eternidade, os valores são outros, né? E porque esses homens, eles negligenciavam no amor, na justiça, na misericórdia, eles estavam em falta com Deus, mas aos próprios olhos eles eram justos, né? Então Jesus contou primeiro a parábola do mordomo infiel, que dizia que um homem, apesar de estar roubando ao próprio patrão, ele acabou exercendo justiça, né? Quando ele amenizou a dívida dos camponeses, dos servos. Só um minutinho. E aí, né, ele amenizou a dívida dos servos e isso acabou sendo imputado a ele como justiça para a eternidade. Porque tudo que nós fazemos aqui nessa vida, né, no final vai sofrer um balanço. Vamos dizer assim, os tesouros incorruptíveis vão permanecer, né, e na Bíblia é figurado como ouro, pedras preciosas, prata, é o que vai ser queimado e vai
permanecer. E todas as obras que são representadas aqui como papel, como palha, como algo muito incandescente, né? Vai torrar e vai desaparecer. Ou seja, o que ficar é o que você vai receber na eternidade. Então Jesus contou essa parábola que dizia que um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e esbanjava, né, as suas riquezas com banquetes intermináveis, né, e ostentava e era reconhecido, né, ele não era caridoso, porque o mendigo Lázaro, né, jazia na porta dele doente, cheio de feridas no corpo. Os cães vinham lamber essas feridas. O Lázaro, com todas as necessidades dele, desejava comer, né, das migalhas que caía da mesa do rico, né, e nem isso ele recebia, nem isso eles lhe davam, né. Então aconteceu que o rico morreu e foi sepultado, né? E teve as honras dele pós-morte, enfim. Já o Lázaro morreu e ele foi recebido por anjos, né? Não menciona nem o sepultamento de Lázaro. Menciona que os anjos vieram buscar ele e levaram para o seio de Abraão, que representa o acolhimento, representa o céu onde tudo vai ser pleno, onde as lágrimas vão ser secadas, onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá sofrimento, né? Lázaro foi levado para lá. Já o rico, ele foi levado para o lugar no Hades, que representa o lugar que ele está sendo atormentado, né? Não se sabe se fisicamente ou se só pela ideia de que vai ser condenado, enfim, né? Existem inúmeras discussões a esse respeito. Porque o Espírito Santo é um só e é ele que ensina. Mas os homens, eles têm graus de sensibilidade diferentes, né? E o que eu era há 10 anos atrás é diferente do que eu sou hoje. Então, à medida que a gente vai se aprofundando nos estudos e buscando de Deus o ensino, as coisas vão ficando mais claras, né? Então, existem vários grupos que se dividem, uns defendem um ponto de vista, outros defendem outro, né? E tudo isso é muito saudável, né? Agora, a verdade é uma só, né? E para alcançar essa verdade é preciso intimidade com Deus, né? E aí aconteceu que o rico, apesar de estar no Hades, ele continuou arrogante, continuou se achando, né, com autoridade em cima de Lázaro, porque ele pediu para Abraão, primeiro para Lázaro ir lá levar água para ele, molhar seus lábios, e depois para Lázaro ir ressuscitar para poder avisar a família dele. Ou seja, ele continuou egoísta, continuou achando que era, né? E Abraão disse que isso não era possível, que a família dele tinha as leis e os profetas, né? Por isso fica claro que foi dito aos judeus, aos fariseus e escribas que estavam ali presentes, porque eram eles que guardavam, né? Eles se vangloriavam de guardar a lei e os profetas. E o que o texto está dizendo é que se a pessoa não alcançou o amor, a justiça e a misericórdia, ouvindo e lendo a palavra de Deus, e eles, né, praticavam a religião, então não adiantaria nem se um morto ressuscitasse, fosse possível isso, eles não se converteriam, não mudariam, né, a postura deles na vida. O que eu acho interessante aqui é que o rico não tem nome, mas Lázaro é chamado pelo nome. Ou seja, aqueles que Deus conhece, aqueles que Jesus conhece, né, e são chamados pelo nome, né, são as pessoas que têm um tesouro incorruptível, né? Tudo aquilo que cabe no coração é o que é imputado como justiça no final, né? Porque ele aprendeu com Cristo. Já o rico
né, vazio de todo bem, né, ele só tinha a riqueza, então ele é rico, né? Apesar de estar no Hades, ele é chamado de rico. Então o rico disse isso, então o rico disse aquilo, né? Ele não tem nome, ele não é ninguém, né? E, enfim, a parábola do rico e do Lázaro pode ser interpretada como algo que, como o lugar dos mortos, né, que é separado por um abismo, onde um lado ficam os atormentados e do outro lado fica os que foram acolhidos no seio de Abraão. E, né, o fato de Abraão estar aqui não significa que ele tem a chave do céu. É uma figura representativa, por quê? Porque ele é o patriarca, né, de Israel, porém todo cristão é feito descendente de Abraão por causa da fé, né? Ele é o pai da fé e todo aquele que crê em Cristo, né, é pela fé filho de Abraão também. Então, o seio de Abraão aqui significa todos os que morreram guardando a fé em Cristo. Tá bom? Beijão para vocês. Fiquem todos com Deus.